Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou a Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordamos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como a dependência química e as dependências comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos como justiça, educação, entre outros. A lista é bem grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, canal 3 e também pelo sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo, no canal 53.2. Muito importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesse. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fica com a gente! Programa Novo Mundo Convida, hoje com uma convidada especial, uma pessoa que tem uma vasta experiência na área empresarial, no tratamento do transtorno de uso de substâncias, a Selene Barreto. Selene, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês. Muito bom estar aqui com você. Eu acho que a gente vai poder conversar muito sobre trabalho e recuperação. Sim, sim. E nós sempre começamos perguntando pro profissional como foi a sua trajetória profissional, como que você enveredou por esse caminho, Selene? Isso já é uma outra história que vai dar um programa inteiro. Não tem né? problema, porque essa mulher, gente, tem mais de 30 anos de experiência na área, há 23 anos à frente de uma clínica que presta tratamento e consultoria, 2 livros escritos, quer dizer, tem uma experiência vasta. Importante você dividir um pouquinho com a gente, Selene. Eu tenho exatamente 43 anos nessa área. E eu comecei quando eu estava fazendo faculdade de psicologia. Né? Uma prima, né, assistente social, me levou, né, para conhecer uma clínica aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né? E eu gostei tanto do trabalho, né, que foi Vila Serena, a clínica Vila Serena, e eu gostei e pedi para estagiar. Então, na faculdade não se via nada de álcool e drogas, nada. Então, eu falo 2 faculdades, né, juntas. A minha vivência, a minha prática, o que eu percebia, nem para estudo, nem para leitura nós tínhamos aqui, né, no Brasil, isso há 40 anos atrás. E terminei a faculdade, fui convidada e fui trabalhar na Vila Serena e fiquei lá durante um tempo. E depois eu saí, né, junto com alguns colegas e fui montei uma empresa, né, que começou dentro do meu consultório e fomos crescendo. Vila Serena tem uma história de cuidar, né, dos funcionários, tratar os funcionários que tinham problemas de álcool e drogas, que eram dependentes químicos. E conversando, né, no AA, uma empresa, um médico do trabalho daquela empresa, viu, né, uma palestra nossa no AA, lá em Copacabana, e acabou nos convidando para montar a política, porque no Brasil não tinha. Né? Então, essa empresa, de alguma forma, preparou
a nossa empresa para poder atender o mercado. Tinha um olhar de vanguarda, né? Sim, isso tudo foi logo depois do grande acidente do Alasca, que foi o Exxon Valdez, onde um comandante estava sob efeito do álcool e teve aquele grande acidente, né? E esse grande acidente está aí na mídia, né? Que foi da Esso. Um outro acidente daquele, né? Ia realmente a empresa. Com impacto ambiental muito grande. E a partir daí que as empresas começaram a ter um olhar mais de prevenção. Então, eu fiz parte dessa história, né? E a partir daí eu não parei. Eu tive muitos contatos com muitas empresas, privadas, não privadas, pequenas, médias, grandes. Imagine uma empresa que tenha 10 mil funcionários. A empresa sensibilizando esses 10 mil funcionários para entender o que é álcool e drogas. O que representa álcool e drogas dentro do ambiente de trabalho. Então, eu vejo o ambiente, né, corporativo de grande importância nas ações de prevenção. Pode funcionar como um excelente fator de proteção. Muito, 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 muito. Você falou a minha experiência com dependência química, com TUS, transtorno de uso de substância. Exato. E eu vou falar que ao longo do tempo, porque o transtorno é uma ponta. Sim. Né? E hoje em dia, nós sabemos, também a literatura está aí, que nós trabalhamos muito mais com os problemas relacionados ao uso, né? Os problemas de risco, uso nocivo e dependência química. Aonde está o maior nível de acidente dentro da empresa? Não é no dependente químico. Né? Perfeito. Porque o dependente químico começa a dar problema em casa, depois no social e, por último, a empresa. Ele tenta proteger ao máximo a empresa das consequências. Sim. Mas tem um uso de risco, tem um uso nocivo, que as empresas não percebem isso. Ou, quando percebe, já aconteceu um acidente ou incidente. E não só as empresas não percebem, né, Silene? Muitas vezes a família não percebe, a cultura não deixa perceber. Né? Como é que você poderia explicar para aqueles que nos ouvem o que é um uso de risco? Porque o dependente, todo mundo bate o olho e identifica. O que é o uso de risco, Silene? Uso de risco é você beber na hora do almoço e ir trabalhar e ter consequências. Uso de risco é beber e dirigir. Uso de risco é se você estiver grávida e você bebeu, né? A criança vai ser afetada, síndrome alcoólica fetal. Uso de risco é você colocar... motoboy que fuma maconha e vai fazer entrega. Outro dia eu fiz uma avaliação, um profissional de ponta, risco 4, que é o maior risco dentro de uma empresa, onde ele usou brisadeiro. O que é brisadeiro? É a maconha, né, com brigadeiro. Não, mas de uma forma inocente, não. E o exame toxicológico deu positivo. Se deu positivo, é porque vai alterar a consciência. Exato. Alterando a consciência, altera o comportamento e tem consequências. Né? Então, eu só bebi uma cervejinha. Aí vem no diminutivo, uma cervejinha de uma forma inocente. E tudo bem, pode ser de uma forma inocente. Mas como a bebida é uma droga depressora, no primeiro momento vai dar euforia, no segundo momento vai começar a dar, né, um respaldo assim, até chegar o momento que vai ficar mais, né, na dele. Deprime o funcionamento, vem aquela fala pastosa, perde a coordenação e aí os acidentes e as quedas acontecem. E os atropelamentos, inclusive, sim, né? Sim, não é só a pessoa que tem as consequências, o entorno tem. Outro dia, eu tenho essa história comigo. Outro dia eu fui numa empresa também de risco 4, e eu conversando com a assistente social, tinha um boneco, né, todo, né, montado do seu EPI. EPI é um equipamento de proteção individual, de capacete, de luva, né, 100% assim, equipado, protegido mesmo, de acordo com a norma reguladora. E aí eu perguntei para a assistente social, você
tem certeza que ele está 100% protegido? Sim, tá todo equipado, né? Tá pronto para trabalhar. Aí eu falei assim, e a segurança subjetiva? Porque de uma forma objetiva ele estava pronto. Mas se ele fumou um baseado, você não está sabendo. Né? Se ele bebeu uma bebida sem cheiro, você não está sabendo. Se tomou um remédio fora da prescrição. Exatamente, você não está sabendo. E aí acaba tendo os acidentes. Então, eu coloco que a proteção hoje tem que ser objetiva e subjetiva. Sim, né? Perfeito. E os exames toxicológicos vêm com esse olhar. Né? Esse é um ponto importantíssimo. Os exames não é caça às bruxas. O exame é para reduzir os danos. O exame é uma forma preventiva. Né? Eu vou pegar no turno de 10 horas da noite. Eu não vou poder beber até 4 horas da tarde. Né? Porque tem que 6 a 8 horas antes para poder o organismo. Eu vou... Né, eu estou no churrasco, eu tenho que parar, né, de beber. Né? Cumprir com o compromisso. Com o compromisso da responsabilidade assumida, né? Para poder ir para o trabalho. Mas não é só esse tipo de danos que a empresa, né, não é só com acidente e incidente. Existe o absenteísmo, a pessoa ausente do trabalho, principalmente às segundas-feiras, porque as pessoas bebem bastante no final de semana e acaba ou chegando atrasado ou não indo às segundas-feiras. E agora, por causa do jogo, né, às quartas-feiras, quinta-feira Quinta é um dia crítico. É outro quito também de absenteísmo. Mas absenteísmo eu acho que muita gente entende que é ausente fora do ambiente de trabalho. Mas existe também o presenteísmo. A pessoa está dentro do trabalho, mas não está conseguindo produzir, porque está de ressaca, né? Ou seja, ou está sobre também o efeito. E ela não consegue produzir. E a empresa tem perdas. E perdas na produtividade. O que uma empresa vive? De produtividade. Então, ela deseja, né, que ela investe naquele empregado para poder produzir. Perfeito. E uma pessoa que não está, né, sobre a sua consciência plena, perfeito isso, consciência plena mesmo, ela vai acabar tendo o presenteísmo. Né? Então, voltando um pouco para a história, e eu tive esse, né, prazer de implantar nessa grande empresa lá atrás, e aí foi, né, o nosso nome, nós fomos fazendo em outras empresas públicas, empresas que visavam só assistência e outras empresas que visam assistência e a saúde, a prevenção. Né? Esse é um aspecto extremamente importante quando a gente fala de trabalho, né? Porque como você falou, não é só o dependente químico, né? O usuário nocivo, e aí a gente tem que ter olhares diferenciados e atuar preventivamente. Como que você propõe isso, Selene? Quando nós chegamos numa empresa, assim, hoje em dia, por causa do nosso nome, por causa da evolução, né? Muita gente, as empresas que vêm a nós. Agora mesmo, eu vim lá do Belém do Pará, nós estamos implantando em uma grande empresa lá de quase 5.000 empregados. E as empresas procuram, algumas tem que ter licitação e outras, pelo nosso notório saber, a gente acaba desenvolvendo. Então, quando uma empresa nos procura, a gente tem que entender qual é o objetivo daquela empresa. Perfeito. Eu posso já falar de um case de sucesso? Deve. Né? Que foi com a ANAC. Eu fiz parte, né, junto com o Dr. José Mauro Braz de Lima, ele professor, médico, né, um pesquisador, e nós, junto com, né, pela evolução, ganhamos a licitação e montamos o regulamento da aviação civil, porque não tinha, né, na aviação aqui, isso, gente, tem mais de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, hoje existe o RBAC 120, a norma reguladora da aviação civil da ANAC. 120 é por causa da numeração, né? Então, todas as empresas ligadas à aviação
é obrigatório ter uma política de álcool e drogas. Ótimo. Uma política assistencial e uma política preventiva, claro. Né? Então, aqui, infelizmente, no Brasil ainda não tem, as empresas não têm uma política para, assim, dirigir, porque muitos empregados só fazem o que é lei, né? Mas muitas empresas se baseiam, né? E a gente também, através da política da ANAC. Né? Uhum. Então, com a sua pergunta. Então, a gente primeiro tem que entender qual é o objetivo. E aí nós trabalhamos com um pequeno grupo, um comitê dentro daquela empresa, onde nós vamos capacitar aquele pequeno grupo para poder montarmos todo o passo a passo da implantação e implementação daquela política. Então, depois que nós treinamos aquela equipe, que nós podemos chamar de uma equipe multiprofissional, né, capacitado, junto com a equipe da evolução de consultores, nós vamos traçar a política daquela empresa. Que vai responder às necessidades e às demandas locais. Específicas daquele grupo, daquela empresa, dentro do objetivo dela, dentro da missão dela, dentro dos valores dela. Então, nós vamos, junto com isso, montar uma política. Eu queria, Meliana, falar com você que as empresas... aqui tem um programa. Programa é diferente de política. Uhum, perfeito. Se tem um programa, o funcionário não tem obrigatoriedade. Se existe uma política... É a regra do jogo, né, Celene? E ele, quando entra, ele entende aquela regra do jogo e tem que assinar o entendimento daquela regra daquele jogo. O compromisso. Então, nós montamos essa equipe, montamos a política daquela empresa, que o presidente é o primeiro a saber daquela política, ele assina aquela política, e a partir daí vamos capacitar diretores, gerentes, supervisores, coordenadores, porque são os gerentes que estão na frente da sua força de trabalho. Então, tem chefe que tem 100 funcionários Sim. dentro do seu. E essa chefia não vai fazer caça às bruxas. Essa chefia vai observar a queda de produtividade, a forma de relacionamento, vai observar o absenteísmo, o presenteísmo, né? Vão perceber alguma mudança de comportamento. Com um olhar de ajuda, não com um olhar punitório. Não, né? não. E ele não vai falar nada sobre o álcool e outras drogas. Podem vir até no ouvido dele, fulano está bebendo demais, esse ciclano está bebendo demais. Mas não, ele vai fazer uma abordagem, dentro do treinamento, uma abordagem, né, de intervenção breve é diferente de um assédio, é diferente. Sim. A gente treina assertividade, como é que fazer uma abordagem assertiva, né? E essa chefia vai encaminhar para a equipe que já está capacitada, equipe de saúde e do RH. E essa equipe que vai fazer, né, o diagnóstico, se é um usuário, ou se é um abusador, ou se é um dependente. E se for um dependente, a empresa já tem uma rede de assistência. Muitas vezes tem o plano de saúde daquela empresa e encaminha para o seu plano de saúde. E se for fez um uso de risco, por exemplo, ele vai passar por um programa de orientação e informação, né? Estudar de novo, entender de novo a política daquela empresa. Aí entra a proteção objetiva e a proteção subjetiva, né? Perfeito. Celene, acho que você é referência para falar da 17 ODS. Conta para a gente, para aqueles que nos assistem, do que se trata. Eu vou começar a sua pergunta com o que você acabou de falar, sobre o transtorno do uso de substância. Perfeito. Né? O transtorno já é uma parte da patologia. E a ODS trabalha com os problemas relacionados. São os vários olhares para o mesmo problema. Então, ODS são os 17, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, onde cada, né,
1, ODS 2, tem um objetivo a ser alcançado. E nós estamos trabalhando exatamente com o objetivo 3, que é saúde e bem-estar, né, das pessoas. E o 3 também desmembra. Tem o 3.5, que fala em prevenção e tratamento de álcool e outras drogas. Ótimo. Então, dentro desse olhar da ODS, as empresas também podem desenvolver. Eu tenho um case de sucesso, né? Foi uma empresa de grande risco que nos convidou para implantar dentro do município. Nós implantamos em 3 municípios de Minas. Conceição de Mato Dentro, Alvorada de Minas, teve mais um, que eu esqueci agora o nome, né? Onde nós, pelo um olhar sistêmico, nós capacitamos os médicos dos municípios, aonde nós levamos a educação e informação para os professores, capacitamos os professores, fomos no conselho tutelar, fomos na associação comercial para falar sobre medicamento e fizemos uma pesquisa muito interessante, Emiliana, fizemos um grupo de pesquisadores mirins. Que com autorização da família, dos pais, do conselho tutelar, e esses pesquisadores mirins, nós ficamos no carro, damos dinheiro, e eles foram nos bares comprarem bebida alcoólica. Eles são de menores e todos eles compraram. Isso é lamentável. Nos municípios. E depois pegamos de novo esses... Aí fizemos toda uma capacitação para o comércio, levamos cartazes para botar no bar, falar que é proibido vender bebida alcoólica para menor. Uhum. E nós também temos uma lei que é proibido vender bebida na redondeza das escolas. Aí fizemos toda uma sensibilização, botamos cartaz com os donos e com os trabalhadores que trabalham no bar, né? Depois de 3 meses, esse pesquisador mirim voltou, os mesmos bares, né? E não conseguiram comprar bebida. Olha que resultado bárbaro. Então, o ODS, né, quando uma empresa tem esse olhar para a sua comunidade, então nós, os professores, porque não adianta você dar informação para o jovem. E prevenção é isso, né, Celine? Não é você só trabalhar dentro daquele grupo, você tem que trabalhar esse grupo inserido num contexto. Então você tem que trabalhar os vários domínios, né? Como você disse, a escola, o comércio, as crianças, as famílias, porque é como se todos tivessem que falar a mesma mensagem. A mesma mensagem. Ainda vem somar com o que você está dizendo, que a ciência da prevenção. Eu tenho uma grande amiga, a doutora Ana Cecília Marques, uma grande referência, e ela fala, prevenção começa em casa. Isso. Depois dá continuidade na escola e depois é na comunidade. Então, além da escola, nós também fizemos vários encontros com os pais. Ótimo. Falando, né, para poder, em casa, começar as ações de prevenção, os professores falarem qualquer matéria, né? E depois a comunidade. Então, vamos pensar em um município preventivo. Então, a ODS vem para favorecer isso. Perfeito. Né? Então, perfeito. E isso fica... Porque o álcool e drogas sempre existiu, sempre vai existir, mas não com essa força que está. Não com jovens, nós já pegamos crianças de 9, 10 anos. É uma coisa muito forte. Sim. Muito forte. E agora junta com as bets, né? O esporte misturado a tudo isso. Quer dizer, a gente tem um cenário de risco muito grande a ser trabalhado. Então, isso tudo foi investido por uma empresa. Né? Sim. Então, e a ONU depois dá um certificado para aquela empresa, não, para aquele município que tem esse trabalho. A ODS funciona então como uma certificação. Uma certificação. Perfeito. Então,
E Selene, fala um pouquinho para a gente da NR1. NR1 é a norma reguladora do Ministério do Trabalho. Foi lançado, né, esse ano, mas para as empresas se prepararem, né, esse ano, desde o ano passado, mas começou a valer, né, esse ano, para a fiscalização vai ser a partir do ano que vem. Então, as empresas estão muito preocupadas com a saúde mental do seu empregado. E eu vou mais além. Não é só a saúde mental, Meliana. É a saúde social também. Então, e álcool e drogas entra com esse compromisso. Né? Fizemos uma empresa pública agora, de uma empresa de grande referência, capacitamos os líderes. Para esses líderes saberem, né, como fazer uma abordagem assertiva com esse empregado que pode trazer problemas para aquela empresa de risco alto. Não só a questão de acidente, mas uma coisa que eu esqueci de falar, roubo dentro das empresas, para poder adquirir a droga. Né? Então, a NR1 visa muito mais a capacitação, os riscos sociais. Então, nós começamos a capacitar esses gestores, esses supervisores dessa empresa. E é uma lei que garante esse espaço, né, esse programa, essa iniciativa dentro do ambiente de trabalho. Porque, Meliane, eu estou falando de álcool e drogas. Mas que é tabu. É tabu. Que as pessoas, né, negam essa realidade. Mas eu também posso falar de depressão, posso falar de ansiedade, da angústia, né? O índice de suicídio, né? Atrás do álcool e das drogas, ou atrás desses sintomas, pode ter um álcool e drogas. Então, as comorbidades psiquiátricas, né? A gente sempre fala que o álcool e as drogas é aquilo que chama atenção no primeiro momento, mas o que está por trás sempre é uma comorbidade psiquiátrica. Ou o contrário, né? Atrás de uma depressão pode estar escondido uma questão de álcool e drogas. Né? Porque como é que é lidar com essa vida sem álcool e drogas? E muita gente aprende desde pequeno a suportar a dor existencial através do álcool e das drogas. Então, não é fácil para uma pessoa que sempre aprendeu a sufocar sua dor e com o tempo encontrou no álcool o alívio dessa dor. Então, essa pessoa parar, né? E como é que é sentir? Tem todo um trabalho. É criar uma habilidade para quem nunca criou. Não é algo simples, né? É algo complexo. Lá atrás já se falava que era muito mais barato tratar o empregado com problemas relacionados com PRAD, problemas relacionados ao álcool e drogas, do que demitir uma mão de obra especializada. Então, por isso que as empresas começaram a investir, sim, pelo olhar da saúde mental e pelo olhar, né, da saúde social. Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes ainda tem um mito, né, de que é um dinheiro mal empregado, de que o tratamento não funciona, e na prática a gente vê os resultados, e também vamos olhar o outro lado, o lado da empresa, daquelas pessoas que não se recuperam. Nesse sentido, a política da empresa garante o contrato de trabalho, tanto para o empregador quanto para o empregado. Sim. E quando nós desenvolvemos as etapas da implantação, né, que é, como você falou, primeiro a política, depois uma capacitação para os gerentes, supervisores, e depois com toda a sua força de trabalho. E no final todos vão assinar o entendimento. E eu sempre sou a favor de dar uma cartilha, de dar um pôster, porque esse empregado está levando para casa, deixou lá em cima de uma mesa, né, e a pessoa, o filho vai pegar, a esposa vai pegar, ou o marido vai pegar, para poder, né, e pode começar um diálogo dentro de casa de uma forma preventiva. Então,
eu vejo através do, né, ambiente corporativo um espaço de prevenção muito gigantesco. Gigantesco. E a NR1 e a ODS e um chefe e um empregador que tem essa consciência, ele está fazendo uma grande diferença. Sim. Uma grande diferença. Sim, com não certeza. só para aquele empregado, mas para a família, para o meio ambiente. Acidente de carro. Sim. Né? E nesse sentido, né, Silene, a evolução ela trabalha com consultoria. Sim. Explica um pouco, passo a passo, do teu programa de consultoria. Então, primeiro a gente vai conversar com essa empresa, saber dela qual é o objetivo, qual é a necessidade. Se ela não tem uma rede de assistência, nós vamos montar essa rede de assistência e vamos, se quer uma ação de prevenção, nós sempre orientamos fazer o exame toxicológico. O exame toxicológico é uma ação de prevenção. Eu não vou beber hoje porque eu posso chegar lá e passar pelo bafômetro, que é o etilômetro. Né? Eu não vou usar mais droga porque não quero perder o trabalho. Como eu já recebi mesmo lá na Evolução, jovens que passou, né, para uma empresa, eu quero parar de fumar meu baseado porque na empresa faz exame toxicológico, eu tenho que parar. Então são ações que já está fazendo um movimento ao contrário, reduzindo os danos causados no indivíduo, no meio ambiente e nas famílias. Sim. Então tem todo um passo a passo que vai desde a implantação, né, como eu falei, de uma política até a sensibilização desses empregados. Todos assinam um termo de compromisso e aí a equipe de enfermagem, nós vamos periodicamente fazer esses exames toxicológicos. Deu positivo? Vamos sentar para conversar. Vamos ver por que você usou, né? E para quê? Aí voltamos com a política da empresa. Uhum. Se essa pessoa persiste no uso, a empresa vai tomar uma decisão. Dentro da política já está escrito. Sim. Né? A empresa pode acolher o primeiro uso, segundo uso, encaminhar para um tratamento, investir naquele empregado, mas a empresa não é mãe e nem pai, né? Ela quer aquele empregado de volta. Isso é importante, né? Porque quando a gente fala do uso de substâncias, a gente precisa trabalhar com parâmetros e com limites, porque é a doença do prazer. Então, quanto mais faz, mais quer, mais usa, né? Prazer e compulsão. Exato. E a vida tem limites, né? Eu sempre falo que a vida não é como a gente quer, a vida é como ela é, né? Numa relação de trabalho tem as regras ali muito claras, né? Eu acho que isso é importante. E todo esse trabalho de consultoria vai atuar, né? Como você disse, não só na pessoa, mas na empresa e no entorno. Né? Eu acho que isso é bárbaro, é fantástico. E você também, Silene, escreveu 2 livros, né? 2 livros muito interessantes, né? Um que fala da ciência da prevenção no ambiente corporativo e da dependência química, uma história a se tratar. Fala um pouquinho para nós desse material. Não, eu tenho mais livros escritos, não livros, mas capítulos. Sim. Né? Dependência química, uma história a se tratar, né? A editora Medbook. Foi na pandemia. Né? Na pandemia, e eu parando para pensar, já era 60 a mais, né? E aí eu fiquei parando para pensar um pouco na minha trajetória, né? E eu percebi que a minha trajetória tinha muito a ver com a história da dependência química aqui no Brasil. Né, onde eu tive a oportunidade, junto com meus colegas, né, na época o Dr. Ricardo Esch, uma pessoa muito querida, faleceu, né, e na época era o enfermeiro Rock Hudson e eu a psicóloga. Então nós desenvolvemos todo esse trabalho muito bonito mesmo e começamos a dar curso, começamos a escrever, começamos isso, gente, há 30, 40 anos atrás. Na universidade não tinha nada. E aí eu comecei a pensar nessa história. Meliane, ainda tem uma coisa que eu ganhei na loteria. Eu falo assim que eu ganhei na loteria, porque para mim foi um ganho enorme.
Na época, eu era presidente de uma outra associação que tinha lá no Rio de Janeiro, que já não existe mais, e eu fui convidado na época pelo consulado americano, pelo cônsul do Rio de Janeiro, a fazer um trabalho nos Estados Unidos, um estudo nos Estados Unidos. Eu passei 40 dias que legal. Nos Estados Unidos estudando, né? Então, olha que riqueza, né? Então, a minha formação, toda a minha especialização, todas as minhas aprofundamentos, tudo foi realmente todos os trabalhos foi relacionado à questão de álcool e drogas. Perfeito. E nesse trabalho, né, junto com o consulado, eu estudei lá, foi sobre DROCORT, Tribunal Especial de Drogas, Sim. que aqui no Brasil ficou Justiça Terapêutica. Então, eu fiz parte desse primeiro, né, profissionais que foram, estudamos, visitei presídio, visitei hospitais, visitei DEITOP, a primeira Sim. clínica, né, de comunidades terapêuticas pós-guerra. Ou seja, então, pensando nessa história, e aí eu chamei um amigo que tem uma memória excelente, o Luiz Guilherme, e aí... o Luiz é bárbaro. E ele é professor da PUC, tem uma memória excelente, eu convidei ele, e aí nós dois escrevemos esse livro, que já lançamos há 2 anos. Esse livro, Uma História a Se Tratar, vai desde o final do século XIX até o século atual. Perfeito. E por último, agora no congresso que tivemos no Rio de Janeiro, um congresso internacional da BEAD, da Associação Brasileira de Estudo em Álcool e Drogas. Uma referência para os profissionais que trabalham na área. Que eu honro muito, né? E que Selene foi uma das presidentes. Eu fui uma das presidentes. Hoje eu faço parte do Conselho Consultivo, com muita honra. E nesse congresso nós lançamos a ciência da prevenção no ambiente corporativo. Ótimo. Eu, junto com a professora... É o único livro da área no Brasil, né, Selene? Sim. Que eu saiba, é o único livro da área no Brasil. Não, tem outros, porque por causa da história, né? Eu escrevi um até pela Senad, né? Tá. Tenho falando sobre álcool e drogas, são livros antigos. Eu digo, né? do ambiente corporativo. Do corporativo, mas do ambiente corporativo. Okay. Né? Uma assistente social me chamou e aí eu escrevi. Então tem alguns livros que tem capítulos meus, né? Esse é o único, assim, 100%, vamos colocar, aí você tem razão, é 100% falando do ambiente, álcool e drogas no ambiente. E são vários profissionais, está excelente esse livro. E a coordenação dele foi para Alessandra Calixto, que é uma enfermeira, é lá do Sul. Talentosíssima. É linda, uma pessoa muito especial. E a doutora, outra pessoa bonita, é a doutora Ana Cecília Marques, né, ela é psiquiatra, e nós organizamos esse livro com outros profissionais pesquisadores e que também tem a prática, né, desse trabalho. Selene, a gente falou muito da questão da política pública, da prevenção, da organização, do como trabalhar nos diferentes domínios, mas tem um aspecto que eu acho que é fundamental a gente abordar, a clínica. Porque um cenário é você procurar um tratamento espontâneo, outro cenário é a empresa encaminhar para tratamento. Né? Como é que você vê a questão da pessoa em si envolvida, né? Porque eu já recebi alguns profissionais e tem o receio do sigilo, o que eu posso dizer, o que eu não posso, qual é o objetivo desse tratamento, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Realmente ainda existe muito preconceito, né? As pessoas veem a questão de álcool e drogas como uma coisa muito moral, ainda, né? E não só nós do dia a dia, porque a cultura favorece o uso muito, né? Se você vai fazer um churrasco na sua casa, que é a primeira coisa que você compra no churrasco, né? Se você vai... A minha sobrinha fez aniversário e eu escutei de uma pessoa, mas aniversário de criança tem adulto, por que não tinha bebida? Né? Ou seja, as pessoas ficam preocupadas, principalmente o social, né? Eu bebo para relaxar, eu bebo porque eu tô tensa, ou eu bebo porque eu tô alegre. Então tudo acaba virando motivo, né? Então isso está na nossa cultura.
Só que banaliza, né? Uma cervejinha no barzinho, batendo um papinho com meus amigos, sempre, né? Sabe que você me fez lembrar uma época, logo que começou a questão do bafômetro, né? Do monitoramento. O meu filho era pequeno, fazia festa em buffet infantil, aquela fase da vida da criança, né? E assim, era cerveja sem álcool. Sim. Cerveja sem álcool. Passou 1 ou 2 anos, falei, mas não vai servir cerveja sem álcool? Ah, dona, não precisa mais não, agora todo mundo bebe. Então, assim, inicialmente, né, a questão do bafômetro, a sociedade comprou a ideia e as pessoas estavam aderindo, mas quando não vem a fiscalização, o hábito se vai. Volta. E aí é que os problemas cronificam, as pessoas são encaminhadas para o tratamento. Mas você me perguntou da clínica, né? Isso. Na clínica, nossa orientação é não beber cerveja sem álcool. Porque não existe bebida sem álcool. Porque tem fermentação. Se tem fermentação, tem álcool. Teor baixo, mas tem álcool. Então, as pessoas que têm o TUS, que é o transtorno de uso de substância, nós orientamos que não beba cerveja sem álcool. E como as pessoas chegam lá na clínica? Eu falo sempre que ninguém vai para lá de livre espontânea vontade. Todos vão para lá por espontânea pressão. Sim. Seja a pressão de um médico, ou você vai desenvolver uma cirrose e vai, né, ter sérios problemas de saúde, ou pelas consequências, né, do uso, do acidente, violência doméstica, que está muito ligado à questão, né, de álcool e outras drogas, abuso de menores, os conflitos, dificuldade financeira, ou seja, tem muitas consequências os problemas relacionados ao álcool e outras drogas. E aí nós fazemos primeiro uma entrevista. Uma coisa eu acho muito importante, isso para todos, precisa irem num especialista. Não faça um diagnóstico em casa. Vai num profissional, vai no especialista e converse com ele para poder melhor te orientar. E confia. E nem com a inteligência artificial, nem nos sites de busca, né? Exatamente. Se está com dúvida, vai em 2, 3 para poder tirar a sua dúvida. Exato. Né? E através desse profissional ele vai poder te ajudar. E eu sempre faço uma comparação. Se você é diabético, se você tem problema, né, você vai parar de comer o açúcar. Mas não adianta você parar de comer açúcar e se enganar de vez em quando ir lá, porque a diabetes vai continuar. E o transtorno do uso de substância é uma doença. É uma doença que depende da nossa vontade. Sim. Depende da sua vontade. Sim. Se é uma doença, as pessoas precisam de especialista. Então, no primeiro momento, nós fazemos uma avaliação, né, de um possível diagnóstico. E depois passa pelo médico para confirmar essa avaliação. E começa todo um tratamento. A dependência ela pode ser leve, né, moderada ou grave. Então, dentro dessa avaliação, nós vamos perceber o nível, né, de problemas físicos, psíquicos e sociais. Então, dentro dessa avaliação, nós vamos canalizar. Se clinicamente a pessoa está muito comprometida, talvez seja necessário fazer uma desintoxicação geral. Algumas, né, como a literatura traz, 80%, 85% da população não precisa de uma internação. Nós podemos fazer no hospital dia, uma semi-internação. Está aí o trabalho que a evolução é pioneira, né? O trabalho de hospital dia e tratamento ambulatorial para dependente químico. A pessoa não precisa se isolar, ficar internado, faz todo um trabalho. E as empresas encaminham lá para a evolução. A gente tem convênio não só com o plano de saúde, mas também com o plano empresa, aonde a empresa assistente social acompanha esse empregado lá. Fazemos todo um trabalho de psicoeducação, vamos colocar assim. Fazemos todo um trabalho de mudança comportamental. Fazemos um trabalho de cuidado do médico, trabalhamos com uma equipe multiprofissional. Então, essa pessoa depende, como eu falei, do grau, né, da relação dela com o químico. Nós trabalhamos com abstinência total, porque por acreditar que realmente é uma doença,
Então, a pessoa tem que realmente parar. E nós vamos ajudá-los a lidar com as dores da vida sem a bengala chamada álcool e outras drogas. Ajudando-os a terem mais resiliência, ajudando a eles, né, saberem relaxar, né, sem a bengala, álcool e drogas, saber um churrasco e não beber. E porque quando eu falo, né, no olhar social, agora vai começar daqui a pouco o verão. Sim. Vai começar o verão, vai começar Natal, vai começar as comemorações de final de ano, e tudo é motivo. Ninguém fala, vamos ali comemorar o final de ano tomando um refrigerante. Não, vamos tomar uma para comemorar o final de ano. E o dependente químico não pode. Então ele tem que saber lidar com essa cultura nossa. E o tratamento ambulatorial é rico nisso, porque ele não se isola, ele está no dia a dia. Nós vamos ajudá-lo na prevenção da recaída, nós vamos ajudá-los a serem mais assertivos, nós vamos ajudá-lo a ter mais habilidades sociais. Mas na prática, Silene, até quando você fala abstinência, nós sabemos que muitos dependentes, num primeiro momento, não querem abstinência. Né? Eles querem outras formas de uso, enfim. Existe o espaço para que ele possa trabalhar essa percepção? Existe, sem dúvida. Volto a dizer, né? Nós vamos analisar a pessoa e vamos adequar o tratamento para essa pessoa. Se essa pessoa tem muita resistência, nós vamos ajudá-lo a quebrar a negação. Nós vamos ajudá-lo a entender o processo. Eu posso trazer um caso, né, que ele vendia joias nos navios, então ele viajava periodicamente. E ele falava que o baseado favorecia ele. Ele queria parar com álcool, parar com todas as outras drogas, mas não queria parar de fumar o baseado dele. E nós entramos nesse... E aí ele foi percebendo também a perda de controle, porque uma pessoa que é dependente química, ele vai usar uma droga e vai despertar outras. Sim. Se você é diabético, você pode comer um tipo de açúcar e não pode comer outro tipo de açúcar. Então, ele acabou aceitando. Né? Então, eu tenho várias histórias nisso e nós vamos trabalhar com ele através da redução de danos e diminuindo. Né? Me fez lembrar também um médico que me procurou para beber controladamente. Né? E eu falava para ele que ele já tinha como cólica, ele já estava no processo e eu não via ele bebendo, né? Aí ele sentou, né, no sofá lá no meu consultório com o peito estufado, tal. Não, eu consigo, tal. Cientificamente nós fomos trocando informações, tal. E nós montamos uma tabela para ele beber controladamente. Primeiro final de semana ele conseguiu, segundo ele conseguiu, terceiro ele não conseguiu. E é triste. E essa pessoa tentou eliminar sua vida. E a família me chamou. E eu fui no hospital. Né? E antes eu tinha feito um contrato com ele. Se você não conseguisse, você ia fazer do meu jeito. Eu fiz do seu jeito. E aí foi onde ele pediu ajuda. Com humildade, E aí, Silene, realmente, eu quero fazer na sua linha. E hoje está aí. Aí ele me ligava, né? Olha, eu estou fazendo 1 ano de abstinência. Eu falei, 1 ano todo mundo fica. 1 ano é fácil. Aí no segundo, né, ele me ligava sempre para poder dizer, né, que ele está tão usando. Aí, você já está mexendo comigo. Eu sempre falava isso. 2 anos é fácil, 3 anos, né? Hoje ele já está aí, gente. Eu acho que quase 20 anos limpo, né? Esse meu trabalho, né, o trabalho meu como dos meus colegas, é um trabalho muito bonito. Né? Sim, porque você... A gente vê o resgate da vida. Exato. A gente vê as histórias. Né? Um diretor que eu estou atendendo, e a gente estava falando, ele está quebrando um ciclo que vem se repetindo ao longo da vida dele. E aí ele falou, eu tenho filhas e já tenho netos. Então, além da responsabilidade dele quanto à saúde dele, ele também percebeu, né, que ele está quebrando um silêncio. Porque o silêncio, né, do dependente químico dentro daquela família que não se fala sobre,
vai gerar uma negação. Sim, sim. E a questão também é, como você disse, adequar o tratamento caso a caso, né? Um padrão de dependência é uma conduta, um uso nocivo é outra, um uso esporádico é outra, né? Mas eu vi aqui no folder da evolução algo que me chamou muito a atenção. Silene, vocês trabalham com a síndrome fetal alcoólica. E eu acho que isso é de extrema relevância, porque, infelizmente, né, isso é dado de literatura, muitas causas do rebaixamento cognitivo são oriundas de SAF e que sequer são diagnosticadas, né? Porque a SAF é uma doença crônica e irreversível, né? Pode falar um pouco deste tratamento? SAF é síndrome alcoólica fetal. Nosso diretor médico, né, o Dr. José Mauro Braz de Lima, é uma referência nesse estudo, né, lá pela universidade, né, lá do Rio de Janeiro, e ele até mês passado esteve aqui em Ribeirão Preto fazendo na universidade conferência sobre a síndrome alcoólica fetal. Realmente são mulheres que bebem na gravidez e as crianças acabam tendo sequelas. Né? E é uma... Irreversíveis. É irreversível, mas também elevar essa consciência da prevenção de informação, porque é 100% evitável. Se tem um pediatra que orienta a sua cliente, uma ginecologista que orienta a sua cliente, a importância de não beber. Ainda tem muito mito. Né? Muitos médicos desconhecem a síndrome alcoólica fetal. Sim. Ainda principalmente o índice de alcoolismo nas mulheres aumentou assim assustadoramente. Vem aumentando, né? Vem aumentando assustadoramente. E com isso também arrasta, né, os problemas, violência doméstica, abuso, né, violência com cliente, problemas psiquiátricos, suicídio, tentativa de suicídio, né, falência física, moral. Então isso vem, gente, quando eu falo assim, eu venho me lembrando os casos, né? E não só, né, a própria mulher dependente química, que precisa realmente de ajuda, no tratamento nós separamos grupos de gênero, fazemos um tratamento especial para as mulheres, porque as mulheres têm as suas necessidades, né, que diferencia do homem. Apesar da doença, de substância, até no uso do remédio, a forma, o impacto é diferente. Né? Você pode me perguntar, mas a doença é a mesma, mas as consequências, as necessidades. A metabolização é diferente. Né? A mulher é sexo frágil para o uso de substância. E um outro, eu posso avançar mais um pouquinho? Sim, deve. Que é correlacionado a mulher ou homem que são negros. Como isso também, né, as agressões, o racismo estrutural, como isso impacta também, né, na saúde física e mental, né, das pessoas negras. E os profissionais precisam saber disso. Sim. Porque parar de usar álcool e drogas, mas vai continuar, né, sofrendo essas agressões da sociedade, as microagressões do seu dia a dia. Isso causa adoecimento e leva ao uso de substâncias. Lá no Rio, uma menina linda, jovem, bonita, estudante de História na UFRJ, e ela estava num shopping no Rio Sul, lá, um grande shopping, no Rio de Janeiro, e ela saiu, né, estava saindo da loja, e uma criança também saiu correndo e apitou, né? E todo mundo foi em cima dela. A polícia, o segurança derrubou ela no chão. E ela assustada, e não fui eu, não peguei nada. Foi a criança que tinha saído. Só que ela era negra, né? E aí ela me ligou, me pedindo, Silene, a dor tá tão grande que eu não tenho outra forma de não me drogar. E aí eu falei, aonde que você tá? Né? Eu larguei tudo que eu estava fazendo, fui ao encontro dela. Né? Realmente, a dor é muito grande. E ela aprendeu durante muitos anos a aliviar aquela dor com a droga. Né? Então, eu chego até a ficar emocionada com esse caso,
porque é isso que a gente vai vê. Além. Vai além do uso de substâncias. Por isso, né? que nós separamos, né? As mulheres, também tem momento só dos negros, para os negros falarem, ter espaço para falar das suas dores. Sim. Que poucas pessoas vão entender. Sim. Né? Eu sofro. Sim. Eu tenho, gente, estou com 68 anos. Sim. E eu estou aqui o dia a dia sofrendo. Sim. Né? Há 2 semanas atrás, eu marquei com uma colega num restaurante, né? E eu cheguei cedo. Em um restaurante francês, tal, lá no Rio de Janeiro. Espera aqui que o restaurante não está aberto. Aí eu fiquei do lado de fora esperando ela. Tudo bem. Acontece, né? Aí, Maria Ângela, tal, eu tô aqui dentro te esperando. Deixou ela entrar e não deixou entrar. Excelente. Isso, sabe? Tudo bem, isso pode acontecer, pode ser, né? E eu vou... Mas isso acontece. É o tempo todo. O tempo todo acontece. Porque eu tenho resiliência... Eu ia falar isso. Né? A resiliência, ela faz com que a pessoa desenvolva estratégias de enfrentamento. Eu tenho minha boa autoestima, né? Eu sei do meu potencial, eu sei. E, infelizmente, eu fui uma pessoa ignorante, entendeu? E eu não brigo, né? Mas eu podendo ajudar, eu podendo, né, amparar uma pessoa, né? E aí a gente acolhe os dependentes. Uma outra coisa que também fazemos na clínica são os fumantes. Né? Nós temos tratamento de tabagismo e a literatura também traz que se você para de fumar, né, as outras drogas acabam também tendo maior, na abstinência, maior consistência no tratamento. Então nós envolvemos também a pessoa, né, no primeiro momento, se ele não consegue, nós vamos levá-lo a parar de fumar. Então, ou seja, eles param com todas as drogas que alteram o humor. É um trabalho muito bonito, muito. E a família, eu ia esquecendo de falar da família. Né? A família também é envolvida no tratamento. Porque a família também acaba ficando adoecida. Eu ia falar sobre isso. A família acaba ficando adoecida e ela desaprende a viver por ela. Ela vive no controle, ela vive na dúvida, na doença do outro. Não vive na vida. Na vida dela. Então, nós temos todo um trabalho de resgate. Nós também temos um trabalho só de esposas, temos um trabalho de pais e também temos um trabalho de filhos adultos de dependência para não repetir a história. Ou seja, o nosso olhar também é um olhar do todo para poder ajudar. Não é fácil. É um processo de cada 24 horas. É um processo, né, de crescimento em cada momento. Né, são dores muito fortes, gente. Sim, sim. Me fez lembrar agora uma avaliação que eu fiz. Eu sempre também conto essa história. O pai, que é dependente químico, foi com a esposa e com o seu filho. O seu filho estava com a coluna torta. Ele, com ciúmes alcoólico, dizendo que o filho não era dele, deu um chute na criança e a criança, né, tortou. Então, através do olhar daquele pai, aquela criança, ele retroalimentava a compulsão dele. E foi feito um trabalho, né? Eu ter que olhar os valores desse pai, resgatar esses valores, né, e para ele poder... Resgatar a humanidade, não só resgatar a doença, né? Acho que é resgatar como vai ser daqui para frente. Igual assim, meu cólico fetal. Exato. Uma mulher que vê sua criança, né, com déficit, né, por causa de ter bebido, temos que trabalhar a autoestima dela, temos que trabalhar a aceitação para poder tocar a vida. Exato, e dar condições para essa criança sobreviver em segurança e buscando a saúde. Nosso papo está ótimo, a gente poderia ficar horas aqui falando, Silene, parabéns pelo trabalho, mas estamos chegando ao final do nosso programa e sempre nós pedimos para que o nosso convidado dê uma mensagem final para aquele que nos assiste. O que você poderia dizer para o nosso público? Eu vou dizer... Assim, vou falar de mim. Pode? Deve. Faça o seu caminho caminhando. Porque ser mulher, ser negra, né, nessa sociedade, tive muito
né, pedras no caminho, vamos colocar assim. Mas a minha mãe sempre falava para mim, filha, não olha para os lados, olha sempre para frente. E foi assim que eu desenvolvi, né, todo o meu trabalho, né, sou respeitada hoje em dia, sou uma referência hoje em dia, né, pelo amor. Claro que eu tenho a ciência, eu tenho estudo, eu tenho uma base, mas é o amor. Quando a gente coloca amor no nosso trabalho, então eu fiz toda a minha trajetória caminhando. Não deixe de caminhar, não deixe de acreditar. E caminhar com foco, né? Com objetivo, acreditando nas suas forças, então, nas suas habilidades. Então, faça o caminho caminhando. Parabéns. Obrigada, muito Linda. Obrigada, querida. Muito obrigada por você poder compartilhar coisas tão íntimas, né? Obrigada. E isso também. Que nos torna humanos. Sim. Programa Novo Mundo Convida, levando informação de qualidade para você. Fica com a gente.